Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ó. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui no Caldeirão Furado. Assim, ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir através do botão Valeu e o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado colaborativo que está aparecendo aqui na tela o QR Code ou tem o link na descrição. Muito obrigado por clicar em mais um episódio aqui do Caldeirão Furado. Se você não consegue contribuir dessas formas que eu falei, não tem problema, porque seu like, seu compartilhamento, seu comentário já são muito bem-vindos e ajudam demais, beleza? Então, muito obrigado. Por mais que Voldemort não tivesse reais amigos e não se importasse com ninguém além dele mesmo e o seu poder, é inegável que sua subida ao poder teve um grande incentivo e ajuda graças ao seu grupo de amigos dedicados, como eram chamados, que mais tarde seriam conhecidos como Comensais da Morte. Os Comensais da Morte eram um grupo de seguidores fanáticos de Lord Voldemort, formado por aqueles que defendiam a supremacia puro sangue da raça bruxa. A verdade é que eles eram violentos, cruéis, sádicos e não passavam de um bando de terroristas. Sua maior arma eram a violência e o medo. Eles eram, segundo o próprio Dumbledore, uma mistura de fracos em busca de proteção, ambiciosos em busca de glória e um bando de criminosos que buscavam um líder que pudesse ensinar-lhes formas mais refinadas de crueldade e violência. As atividades dos Comensais da Morte durante a Primeira Guerra Bruxa e um período que antecedeu a Primeira Guerra consistia em ataques furtivos, espionagem, tortura e assassinatos em massa de bruxos e trouxas. A assinatura dos Comensais da Morte era deixar uma marca negra conjurada sobre a casa em que eles deixaram alguma vítima. Isso inspirava um grande terror na comunidade bruxa. Uma das principais características dos Comensais da Morte é que eles estavam sempre com os rostos cobertos por máscaras e de capuz. Então, ninguém sabia quem eles realmente eram. E eles podiam ser qualquer pessoa. Podiam ser um colega de trabalho, um vizinho, alguém da família. Por isso as pessoas tinham tanto medo e a incerteza tomou conta. O medo fez as pessoas ficarem apavoradas e isso tornou esse período caótico, porque imagina você não saber em quem você pode confiar realmente. O período de terror dos Comensais da Morte durou mais de uma década durante a Primeira Guerra Bruxa, mas após a queda de Voldemort em 1981, muitos que foram descobertos alegaram estar sob efeito de alguma maldição, de alguma manipulação ou ter sido ameaçados, suas famílias terem sido ameaçadas e por isso estavam fazendo isso. Alguns Comensais da Morte delataram outros em troca de benefícios, já que ninguém sabia quem eram de fato os Comensais da Morte, existiam, claro, suspeitas, mas o Ministério da Magia não sabia. Então essas informações eram muito valiosas. Então Igor Karkaroff, por exemplo, que era um Comensal da Morte, assim que foi pego, voluntariamente começou a dar informações em troca de benefícios. Muitos Comensais da Morte foram absolvidos, porque vinham de famílias ricas, com muita grana e com nomes importantes no mundo bruxo, que faziam doações significativas para o Ministério da Magia, que você pode interpretar como corrupção. Então, somado a isso e suas desculpas de estarem dominados por maldições imperdoáveis, como a maldição Impérios, eles conseguiram a liberdade. Mas alguns outros Comensais da Morte leais, fanáticos por Voldemort, assumiam com prazer os seus atos, tirando Bartol Crouch Jr., que fingia desesperado que não tinha nenhuma culpa sobre o caso dos Longbottom. Outros como os Lestrange, Bellatrix Lestrange, Rodolphus e Rabastan estavam orgulhosos dos seus feitos e não viam problemas em ir para Azkaban e esperar até que seu mestre os recompensasse, porque eles sabiam que Voldemort iria recompensá-los de alguma forma, sabiam que Voldemort iria retornar. Então os Comensais da Morte, durante esse primeiro período de conflito, que não haviam sido absolvidos e não haviam sido presos, foram mortos em batalhas por aurores ou por membros da Ordem da Fênix. Os anos se passaram e realmente o retorno de Voldemort aconteceu em 1995. Os Comensais da Morte que
estavam livres, antes absolvidos pelo Ministério da Magia, mais uma vez se uniram ao chamado do seu mestre, com exceção de Igor Karkaroff, que fugiu quando sentiu a marca negra queimando, e também de Snape, por manter ali o seu papel de espião. Ele esperou até receber a ordem do Dumbledore para se juntar ao Voldemort, garantindo assim o seu papel de agente duplo tanto pro Dumbledore quanto pro Voldemort. Não demorou para que Voldemort conseguisse trazer os Dementadores pro seu lado, inclusive com muita ajuda do governo que negava seu retorno e manipulava a mídia, fazendo assim com que uma fuga em massa em Azkaban ocorresse e 10 Comensais da Morte conseguissem escapar. Entre esses 10 Comensais da Morte estavam Bellatrix Lestrange, Rodolfo, Rabastan Lestrange, Augustus Rookwood, Antonin Dolohov, Travers, Mulciber, enfim, os Comensais da Morte considerados os mais perigosos agora estavam livres novamente. E muito se ouve sobre os atos dos Comensais da Morte, muito se sabe sobre o terror que eles implicavam, mas quais foram exatamente as suas vítimas? Quem de fato perdeu sua vida nas mãos de Comensais da Morte? Quem sofreu algum dano na mão dos Comensais da Morte? O rastro deixado pelos Comensais da Morte é de dor, sofrimento, tristeza, medo e terror. E essas foram todas as vítimas que nós temos conhecimento dos Comensais da Morte, porque com certeza havia mais vítimas. Edgar Bones e sua família foi inteiramente assassinada. O Edgar era membro da Ordem da Fênix, lutou durante a Primeira Guerra Bruxa e, em uma emboscada dos Comensais da Morte, ele e toda a sua família, sua esposa, seus filhos pequenos foram mortos por Comensais da Morte. Benji Fenwick, que era membro da Ordem da Fênix, ele não foi só morto, ele foi dilacerado por Comensais da Morte. As pessoas encontraram somente partes do seu corpo. Gideon e Fabian Prewett, os irmãos da Molly, também foram mortos por 5 Comensais da Morte, um deles, Antonin Dolohov, Marlene McKinnon e toda a sua família. Também membro da Ordem da Fênix, lutou durante a Primeira Guerra Bruxa e foi morta. Isso vocês entendem que ela não foi morta em batalha, ela não estava lutando com Comensais da Morte. Eles foram emboscados, eles foram mortos completamente, a família inteira. Ela, marido, filhos, todo mundo morto. Caradoc Dearborn, que era membro da Ordem da Fênix e lutou na Primeira Guerra Bruxa, foi morto ali na década de 70 por Comensais. O pai do Dino Thomas, que a gente não sabe o nome, também foi morto durante a Primeira Guerra Bruxa por Comensais da Morte. E o mais triste disso é que nem o próprio filho sabe, porque o Dino Thomas acha que o pai dele abandonou sua mãe. Nem a mãe sabe, porque eles não sabiam que ele era bruxo. Para proteger a esposa e o filho, o Sr. Thomas não contou à esposa e ao filho que era um bruxo. Então, um certo dia, ele simplesmente não voltou para casa, e aí eles pensavam que tinham sido abandonados. A Berta Jorkins não foi morta por Comensais da Morte, mas ela foi sequestrada pelo Rabicho, que era um Comensal da Morte. E aí o Voldemort a matou. O Bartol Crouch Sr. foi morto pelo próprio filho, Bartol Crouch Jr., que era um Comensal da Morte. Antes de ser morto pelo próprio filho, inclusive, ele foi mantido por muito tempo sob a maldição Impérios. Cedrico Diggory também foi uma vítima, ele foi morto por ordens de Voldemort pelo Rabicho. O Broderick Bode também foi uma vítima dos Comensais, ele acabou ficando internado no Sem Mungos por tentar pegar a profecia sob a maldição Impérios do Lucius Malfoy, e depois, em uma emboscada ali, em uma armadilha, ele recebeu um visgo do diabo disfarçado que o estrangulou, né, que foi uma total queima de arquivo ali, para ele não conseguir contar nada sobre quem o enfeitiçou, porque ele estava recuperando a memória. Sirius Black, morto pela própria prima Bellatrix Lestrange em batalha. Emelina Vance foi assassinada horrivelmente logo nas primeiras semanas da Segunda Guerra Bruxa. A Amelia Bones, que era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, também foi assassinada, obviamente, para substituírem o cargo dela. Pelo menos 12 trouxas foram mortos por Comensais da Morte quando eles destroem a ponte de Brockdale, afinal vários deles caem com carros na água. Igor Karkaroff também foi morto por Comensais da Morte. O corpo dele foi encontrado dentro de uma cabana onde a marca negra estava conjurada sobre a casa. Uma criança de 5 anos foi morta por Fenrir Greyback em abril de 97 porque ele se empolgou enquanto mordia a criança. Edviges, até a coruja do Harry não escapou, foi morta ali durante a Batalha dos Sete Potters por Comensais da Morte. Rufus Scrimgeour, dominado por Comensais da Morte, mas morto por Voldemort, diretamente por Voldemort, quando tomou o Ministério. O Dobby também foi outra vítima dos Comensais, Bellatrix Lestrange o matou com a adaga de prata. Fred Weasley, também uma vítima dos Comensais, morto durante a Batalha de Hogwarts por Rookwood. Remus Lupin, que foi morto por Dolohov. Nymphadora Tonks, que foi morta pela sua própria tia Bellatrix Lestrange. Colin Creevey, morto na Batalha de Hogwarts, não se sabe por qual comensal, mas
por um comensal da morte. A mãe da Hannah Abbott também foi morta por comensais da morte. Essas são as vítimas fatais que a gente conhece. A gente ainda tem as vítimas de sequestro, de tortura, como o Sr. Olivaras, por exemplo, que foi sequestrado ali em 96. O Florian Fortescue, que foi sequestrado e foi morto também. Ele foi sequestrado por comensais da morte, mas foi morto pelo Voldemort. Octavius Pepper também foi morto, um bruxo que foi morto aí na primavera de 97. E esses, assim, são os nomes, né? Os nomes ali que a gente sabe. A gente conhece esses nomes. Sem contar os que o próprio Voldemort matou pessoalmente, né? Como o Alastor Moody, por exemplo. Contando ali os que foram mortos pelo Voldemort, a gente tem os Potter, tem a Charity Burbage, tem a Bertha Jorkins, Frank Bryce, além dos duendes lá do Gringotts que ele matou depois que o Harry invadiu o cofre, os seguranças também que ele matou, o Gregorovitch, o Grindelwald. Nossa, a lista do Voldemort, você tem que fazer um episódio só com as vítimas do Voldemort. Acho que seria bom, daria boa, né? Um episódio só com as vítimas do Voldemort. Vai querer? Comenta aí se você quer. E fora as vítimas fatais, tiveram as vítimas que ficaram com sequelas, né? Como os pais do Neville, por exemplo, que foram torturados até a insanidade pela Bellatrix, pelo seu marido Rodolphus, pelo seu cunhado Rabastan e pelo Bartol Crouch Jr. E esse foi um dos crimes que mais chocou a comunidade mágica ali, porque foi justamente depois da queda do Voldemort, a comunidade mágica já estava ali com uma sensação de certa segurança, mas o perigo ainda era muito grande, porque tinha os seguidores fanáticos aí à solta ainda, né? E foi justamente os que cercaram os Longbottom e fizeram o que fizeram com eles ali. Também nessa lista, eu não tô nem contando os nascidos trouxas que foram mortos por caçadores ali, caçadores de recompensa e sequestradores durante o período em que o Voldemort tomou o ministério, né? Porque eles não eram comensais da morte, ainda a serviço do novo regime, eles não eram comensais da morte. Comensais da morte era só o círculo íntimo ali do Voldemort. Então, assim, tiveram várias vítimas, né? O pai da Tonks foi morto por sequestradores em batalha. Até o próprio Greyback, ele não era um comensal da morte. A gente colocou ele aqui na lista, mas ele não era um comensal da morte. Ele não tinha marca negra, ele só vestia ali as roupas parecidas com os comensais da morte e usava máscara também, porque o Voldemort permitia, mas realmente ser um comensal da morte ele não era, não. Então essas foram todas as vítimas conhecidas dos comensais da morte. Se eu deixei passar alguma, comenta aqui embaixo, sinta-se à vontade. E eu espero que você tenha gostado desse episódio um pouco pesado, né? Um episódio um pouco pesado, falando de pessoas mortas, ainda que sejam pessoas que não existam. Mas é uma coisa meio pesada, né? YouTube, eu tô falando de gente que não existe, isso é ficção, tá? Não pense que eu tô fazendo nada de errado aqui no YouTube não, hein, meu? Então é isso, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.